Você já ouviu falar em Yami Shibai, um anime curto, estranho e que pode te deixar com calafrios por dias? Mas de onde vem esse terror tão diferente? Hoje vamos mergulhar nas origens do terror japonês que inspirou esse anime assustador e entender por que ele é tão perturbador, mesmo sem mostrar quase nada. Eu sou o D, bem-vindo ao No Meio Taco. Por favor, se inscreva no canal e deixe um like para ajudar muito. E bora conversar sobre Yami Shibai. 闇芝居の時間だよ。 Primeiro eu quero dizer por que eu escolhi falar sobre esse anime agora, né? Acabou a última temporada faz alguns meses e como eu comecei a acompanhar faz pouco tempo, estava na nona ou na 10ª temporada, me chamava muita atenção e eu queria falar um pouco sobre ele, né? Não é um anime muito normal, entre aspas, comparado a outros que a gente conhece, que lança todo ano, mas é algo que chama muita atenção. Mas, para quem não conhece, do que se trata Yami Shibai, né? Ou Teatro das Sombras. É uma série japonesa de terror que estreou em 2013 e cada episódio dura apenas 4 minutos. Mas isso é o bastante para te deixar desconfortável. Acredita em mim, quando vocês estiverem assistindo, dependendo do tema, vocês vão ficar muito impactados. A estética lembra um pouco teatro de papel, né, com imagens quase estáticas e movimentos mínimos, que era algo muito tradicional no Japão, teatro de papel, onde eles contavam histórias e lendas. É um terror que não depende de sustos rápidos, mas sim do silêncio, da sugestão e da imaginação do telespectador. Então é um anime que ele não quer trabalhar o impacto da cena, mas ele quer te contar uma história que você vai ficar incomodado. Isso é muito interessante. A série foi criada pelo estúdio ILCA e estreou na TV japonesa em julho de 2013. A direção da primeira temporada ficou por conta de Tomoya Takashima, com roteiro de Hiromu Kumamoto. E a voz do narrador mascarado que abre e fecha cada episódio e virou um marco de Yami Shibai é do ator Kanji Tsuda, famoso por interpretar personagens tensos em dramas e filmes japoneses. Sua narração calma e enigmática se tornou mais uma das marcas icônicas de anime. Então, a gente tem um combo muito diferente aqui. A gente tem pessoas não muito conhecidas, nós temos um narrador que é a cara de Yami Shibai, a voz dele, quando você escuta, você já tem um estalo na cabeça que te leva a essa obra, né? Yami Shibai, ele se inspira numa tradição japonesa antiga chamada Kamishibai, ou teatro de papel, né? Artistas de rua usavam uma caixinha de madeira com ilustrações para contar histórias, como se fosse um pequeno palco portátil. Essas apresentações aconteciam nas ruas, geralmente para crianças, mas muitas das histórias envolviam lendas assustadoras, punições espirituais e seres sobrenaturais. O anime pega o formato, né, e transforma em uma experiência visual moderna e muito mais sombria. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque já tentaram fazer live action de Yami Shibai e ficou muito esquisito. Eu acho que para anime, por ser uma referência ao teatro de papel e ser algo 2D, faz mais sentido, mas o live action ficou muito bizarro. Mas como vocês podem ver, eles pegam muito temas sobrenaturais e contam essa história, né? Apesar de dizer que é para crianças, é algo que funcionava para todo mundo, porque quem não quer escutar uma boa história, principalmente uma lenda, né? O terror japonês é conhecido por ser mais psicológico do que visual, enquanto o terror ocidental, né, ele foca em monstros, sangues e sustos. Os japoneses trabalham o silêncio, o desconforto e o inexplicável. Yami Shibai usa isso com perfeição, trilha mínima, quase nenhum movimento e um final que muitas vezes não explica nada. O horror está na ausência, no que não é mostrado, no que você imagina depois de assistir. E o que isso quer dizer? Quando acaba o episódio, você fica pensando muito no que aconteceu. Foi o que eu falei, você fica, caramba, meu, e se isso realmente acontecesse? E se eu fosse para um lugar, né? Porque tem várias referências a lugares, a pessoas, a casos que acontecem. Então, você acaba pensando muito no que se foi falado no episódio. E não só isso, né? Yami Shibai é como se fosse um sketch, né? Um conto de uma história que pode ser ainda maior. Então, surgem várias ideias de vários autores diferentes que dá para pegar e criar um filme, criar uma série, criar um livro com aquela ideia. Então é algo muito fascinante. Com poucos minutos, 4 minutos, você consegue criar uma história que pode ser algo muito maior se alguém pegar e tentar desenvolver algo dentro dela, né? Os episódios abordam temas como culpa, punição, espíritos vingativos e traumas não resolvidos. Muitos deles envolvem situações de cotidiano, alguém voltando para casa, um prédio vazio, uma escola à noite, mas algo pequeno começa a dar errado e esse tipo de terror é profundamente influenciado pelo folclore japonês, com criaturas como os Yurei,
os Kushisaki Onna no Porebo e outras figuras que rondam o imaginário popular. Provavelmente eu errei o nome de todos, mas eu vou deixar a imagem deles aqui na tela para vocês conhecerem. A maioria das histórias termina em forma abrupta, como se fossem relatos reais passados de boca a boca. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que aconteceu uma cena no episódio e alguém morreu. Enfim, acontece muito no Yamishibai. Quando alguém está contando essa história, né, ela não tem muito o que contar depois, né? Então, corta o episódio como se algo não tivesse tido continuação. Tipo, quem viu aquela história terminou ali. É algo abrupto. Então, é algo que te impacta mais, entendeu? Yamishibai se tornou um sucesso cult entre os fãs de terror e anime com mais de 10 temporadas. Ele se manteve fiel ao seu estilo único e atmosfera desconfortável. Mesmo com episódios curtos, a série consegue criar tensão e entregar sustos sutis e principalmente deixar o espectador pensando depois de terminar. É o tipo de terror que não precisa gritar porque sussurrar é muito mais eficaz. Então, é um anime que você vai gostar de alguns episódios, não vai gostar de outros. Tem alguns que funcionam mais, tem outros que é bem fraquinho. Depende do quem está escrevendo o roteiro. Então, quando você for assistir, igual eu, no começo da primeira temporada, você pode ver qualquer uma, você pode dar play em algum episódio aleatório e ver se te interessa, porque são vários contos e contos geralmente não têm uma origem ou um significado. Mas é isso, pessoal. Você já assistiu Yamishibai? Qual episódio ficou na sua cabeça por mais tempo? Comenta aqui embaixo porque eu tô curioso pra saber. E se você curte esse tipo de conteúdo, terror psicológico, folclore japonês e animes fora do comum, se inscreve no canal e deixa o like e ativa o sininho, porque a gente vai se ver no próximo vídeo, ou talvez alguém veja no seu lugar. Pois é, depois de Yamishibai qualquer coisa pode acontecer. É isso, pessoal, muito obrigado a todos e falou! おしまい